Glória a Deus, shalom, bom dia, bom dia. Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, Glória a amém? Deus, poderão. Vamos orar Glória a então. Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti. Teu nome é santo, então nos ajuda a andar de acordo com a Tua santidade, de acordo com a Tua beleza, Pai. Precisamos, ó Rei da Glória, de uma porção hoje, Pai. Queremos, ó Rei da Glória, estar diante de Ti, Tu nos ajudes a vencer, Pai. Em nome de Jesus, o dia mal, vencer, ó Pai querido, aquilo que o adversário traz contra as nossas vidas. Tu és bom e pedimos para Ti a proteção, Senhor, que vem do Teu sangue sobre cada um de nós, nossa casa, nossa família, nosso filho Mateus, a Letícia, os filhos dos nossos filhos, ó Rei da Glória, em nome de Jesus. Visita a vida da Valentina, visita a vida da Sara, em nome de Jesus, ó Pai. E cada um de nós, ó Rei da Glória, estejamos guardados, sendo guiados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, estamos na contagem do Homer, hoje é o 29º dia, em nome de Jesus. Estamos aqui para buscar a nossa porção diante do Senhor, para que sejamos saciados, para que sejamos sarados, para que tenhamos direção, para que tenhamos entendimento de como Deus se manifesta na nossa vida e as realidades espirituais daquilo que Ele tem para nós venha nas nossas vidas sem detença. Amém? Em nome de Jesus, dá uma porção para nós e nós cremos que dentro daquilo que é o propósito que Deus colocou no nosso entendimento, no entendimento do pastor Alexandre, a respeito do envolvimento. Vamos nos envolver com Deus de uma maneira que ele seja processado dentro de nós e aquilo traga nutrientes para nossas vidas. Então, esse é o objetivo, é o motivo dessa contagem do Homer, estarmos consolidados no entendimento, numa manifestação, e quanto mais nos envolvemos com o Senhor, mais aquilo que são as propriedades, as virtudes dele, a própria pessoa do Cristo vivo vai se manifestar em nossas vidas, amém? E hoje nós vamos falar a respeito de Obed-Edom e as bênçãos do testemunho e o incentivo para recomeço. Amém? Você quer já falar alguma coisa? Eu começo. Amém. Então, amados, buscando ao Senhor... deixa eu fazer uma correção aqui. Ontem a nossa irmã Felizarda, depois que acabou, ela me mandou uma mensagem e falou para mim, pastora, o marido de Ruth não é Quilion, é Mahlon. E é tão interessante que eu peguei naquela Bíblia Strong, né? Ontem, a hora que estava tendo aula ainda, coloquei lá e estava escrito lá, que é Mahlon, marido de Ruth. Só que, deixa eu explicar direito, eu coloquei lá, Quilion. Aí estava escrito lá, marido de Ruth. E aí eu já passei para os irmãos, Quilion. Só que depois, quando ela falou, eu fui e olhei, está lá, Mahlon, marido de Ruth. E Quilion também, marido de Ruth. E eles colocaram entre parênteses, talvez possa ser marido de Orfa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Não é? Tinha essas duas vertentes. E aí ela falou, pode deixar, pastora, eu vou procurar para a senhora, para você, né? Onde é que está para termos certeza. E aí ela procurou, depois me mandou a referência. Ruth, capítulo 4, versículo 10, vai estar falando. Quando o Boaz vai se dirigir àquele que era como que eu posso dizer? O resgatador, não é? Que estava em primeiro lugar ali daquela casa. Boaz começa a explicar. Aqui Ruth foi desposada por Mahlon. Então, esse é o marido de Ruth. Amém? Eu quero agradecer a irmã Felizardo por ter nos alertado. Então, quando você vir algo que nós falamos errado, alguma coisa, fique na liberdade. Amém? Em nome de Jesus, de trazer ali o ajuste e a correção. Em nome de Jesus. Pronto. Agora, voltando aqui, nós pegamos esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, que vai falar a respeito do retorno da Arca da Aliança para a casa, para a tenda que Davi havia construído para o Senhor, não é? Então, nós vemos que ali, amados, há algumas manifestações, e Davi tem problemas com aquilo, ele não consegue entender muito bem, porque Deus executou ali Uzá, e nós temos toda uma movimentação do que verdadeiramente precisamos fazer para que a arca venha até nós. E nós vemos ali um cortejo, ou como que eu posso dizer, uma procissão, um conjunto de pessoas. Davi reuniu aqui, o pastor Alexandre ficou absurdado, tinha 30.000 homens na comitiva de Davi para trazer a Arca da Presença. Só que, infelizmente, eles pegaram a Arca da Presença para trazer para a tenda que Davi havia construído, eles pegaram uma metodologia, vamos colocar assim, mundana.
algo que o mundo havia feito. Pegaram carros de bois novos e puseram a arca do Senhor ali em cima. Porém, não tiveram o cuidado de ver como deveria trazer a arca do Senhor para si. Então, nós vemos ali que houve erro daquele que estava dirigindo a comitiva para trazer a arca da presença do Senhor. E vemos ali que Deus se levantou contra aquele que tentou segurar a arca. Veja o nome desse rapaz, Uzá, quer dizer força, não é? E a palavra de Deus diz que Uzá foi executado por conta de irreverência. E a gente comentando aqui como seria essa irreverência. Puxa, parece que o rapaz foi fazer um favor ali para o Senhor, não permitir que a glória do Senhor. O problema era que Deus estava executando juízo contra aquela comitiva, contra aquela, entre aspas, procissão, aquele cortejo. O Senhor estava executando um juízo. Deus estava falando, não estou aceitando isso. Não é assim que traz a minha presença. Não quero que seja feito desse jeito. Então, nós precisamos ter um pouco de entendimento em relação a isso. Às vezes, Deus está executando juízos sobre determinadas circunstâncias e situações daqueles que estão ao nosso redor. E nós queremos colocar a nossa mão. Usar quer dizer força. Então, força do braço, força sem entendimento, zelo sem entendimento. E podemos ser ali pegos, a gente usa essa expressão, você coloca a mão na cumbuca, ou Deus está amassando aquela pessoa e nós colocamos a nossa mão naquilo e vamos ser amassados juntos. Então, é o pecado da irreverência. Por que irreverência? Porque, no caso, não fomos reverentes àquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento. Então, o pastor Alexandre falou mais assim, irreverência, por que irreverência? Porque a irreverência é algo que nós fazemos por não levar em conta, por não sermos reverentes àquilo que está sendo feito. Então, Deus estava fazendo algo e Uzá tentou interceptar esse algo que Deus estava fazendo, era um juízo. Então, precisamos ter muito cuidado com o pecado da irreverência e não considerarmos o que o Senhor está fazendo naquele momento e tentarmos interromper isso, não é? E aí é uma coisa que eu aprendi há muito tempo, Nacon quer dizer um lugar preparado, um lugar firme, um lugar estável, estabilizado, fixo, e na verdade a entrelinha disso é um lugar onde não se pode tropeçar. Se é tudo plano, se é fixo, se é constante, se é estável, não é para tropeçar. Mas quem fez os bois tropeçarem foi o próprio Deus. Então, é por isso que estamos falando a respeito de Uzá. Deus prepara algo, uma circunstância, uma situação para interromper algo que vai ser prejudicial para a glória dele, ele faz algo sobrenatural. E é por isso que Uzá foi colocado como irreverente. E aí, veja bem, o que aconteceu aqui? Nós vemos um Davi desgostoso, irado. Aí nós vamos pegar lá a tradução desse desgostoso, irado, inflamado, é que ele se irou contra o próprio Deus mesmo. Sabe quando nós fazemos aquelas coisas de tão bom coração e parece que vem uma consequência muito ruim para nós? Você faz aquilo, aquela motivação maravilhosa, tudo, você fala, Jesus, mas eu estava com bom coração, eu queria ajudar e tal, tal, tal. Aí, de repente, vira uma bagunça, é porque justamente não usamos aquilo que é a formatação de Deus, o protocolo de Deus, para fazermos as coisas de Deus, ou seja, a religiosidade. Vamos fazer a obra de Deus sem Deus, e aí não vai dar certo. Davi usou os preceitos mundanos, amados, para trazer a arca do concerto do Senhor para a volta, para casa. Aí Davi entra num lugar de temor. Quando ele vê que houve morte naquele arraial, naquela comitiva, ele se ira, mas ele também temeu. E ele falou, como farei vir a arca do Senhor a mim, então? E ele não quis ficar com a arca da presença, com ele preferiu colocar a arca na casa de Obed-edom. E às vezes nós fazemos isso. Nós preferimos que a arca do Senhor fique lá. E é tão interessante que Obed-edom quer dizer servo vermelho, servo do vermelho, servo da humanidade. Então, amados, Davi mandou a arca do Senhor lá para esse lugar longe, que seria a casa de Obed-edom, um lugar onde a nossa humanidade está trabalhando ainda está envolta com seus muitos pecados. Mas veja bem, a arca do Senhor, colocada dentro da nossa humanidade, ela traz frutos. E depois de 3 meses, Davi recebeu a notícia: a casa de Obed-edom está sendo transformada. Então, fique na presença de Deus, com a sua humanidade mesmo, com o seu jeito de ser, e o Senhor vai mudar isso.
O Senhor vai trazer algo de diferente. As pessoas vão ver o testemunho diante de você. Se não é uma pecaminosidade, mas é a sua humanidade que está recebendo a arca do Senhor, o Senhor vai trazer algo diferente para você. E isso vai ser de testemunho para a vida daqueles que estão ao teu redor. Daqueles que com temor estão falando, como que eu posso trazer a arca da presença para mim? Depois desses 3 meses, a notícia chegou ao coração de Davi. Aí Davi pôde colocar, em nome de Jesus, ele pôde colocar em prática aquilo que ele foi aprender. Porque, veja, Obed-Edom se envolveu com a arca do Senhor. Então, aquela humanidade se envolveu com a arca do Senhor. E por 3 meses Deus o abençoou. A presença de Deus começou a se manifestar ali naquele lugar. Então, houve um envolvimento do Obed-Edom com a glória de Deus, com a presença de Deus. E enquanto Davi, lá no palácio, ele não se esqueceu, eu creio, da morte de Uzá. Imagina, era uma comitiva de alegria, estava todo mundo se alegrando. Mas, de repente, há uma morte, e você não entende por que houve a morte. E aí você se magoa com Deus, se machuca com Deus, e fala, Senhor, não quero. Vou colocar a arca longe. E aí Deus veio e chama a sua atenção novamente. Fala, olha, filho, na humanidade, não na irreverência, mas nisso que você é humano, nisso que você ainda tem essa natureza, como que eu posso dizer? Ela não entrou ainda na minha presença da maneira que deveria estar, mas a minha presença vai trazer uma transformação para você. Aí nós vemos, sim, a presença de Deus trazendo um testemunho para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vimos aqui a casa de Obed-Edom. Obed é servo do vermelho, já falei 3 meses, e ele se envolveu. Então, Davi foi impactado. Uma notícia chegou. Então, quais são as referências que estão chegando à tua vida e estão te impactando porque se envolveram com o Senhor? Quais são as pessoas que estão ao teu redor e você está vendo mudança e isso está tocando a sua vida e está criando uma sede em você para trazer a arca do Senhor? Às vezes o Senhor tem levantado já pessoas ou palavras que estão chegando ao teu coração que têm levantado sede no teu coração. Então, não fuja dessa sede, não fuja dessa fome que Deus está trazendo ao teu coração. Entenda que o Senhor está colocando alguém diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos, para que você fale, não tem condição de eu colocar a arca assim na minha casa, na minha presença, no lugar que eu preparei para ele. Isso que aconteceu foi um acidente por conta da minha própria ignorância. Veja que Davi, ele era o apóstolo dessa procissão aqui, não vou colocar procissão, dessa multidão, dessa comitiva que estava levando a arca do Senhor. Aquele povo em alegria. Davi era o apóstolo daquele lugar. Ou seja, você, apóstolo, no Velho Testamento, é o rei, não é? Então, nós somos os governantes da nossa vida. E a arca, às vezes, está sendo derrubada dentro do nosso próprio coração e nós achamos que podemos correr para tentar segurar a arca. Deus fala, eu sou responsável por mim mesmo. E eu estou fazendo isso por conta da irreverência de vocês, de não saberem como carregar a arca. Já vi uma irreverência em toda aquela comitiva, que era trazer a arca do Senhor em carros de boi. Não buscaram a presença de Deus para como saber trazer. Então, a manifestação da morte de Uzá era aquilo que já estava no acampamento daquele povo, na comitiva daquele povo. Já havia uma morte estabelecida, porque não era daquela maneira. Então, Uzá foi a materialização da morte que já estava no geral daquele povo, caminhando em alegria, em obra da carne, em obra do entendimento próprio, e Deus falando, eu não estou nesse negócio, eu preciso fazer algo para interromper isso, porque eles vão achar que é dessa maneira que traz a minha presença para a tenda onde eles prepararam para mim. Uma tenda que eu aceitei. Lá não tem átrio, lá não tem lugar santo, lá só tem o santo dos santos. Davi, ele tinha um entendimento perfeito do que era a arca do Senhor. Era a cobertura dos nossos próprios pecados. Davi tinha esse entendimento. Ele era um homem muito longe, muito além do seu tempo. Ele tinha uma revelação de que haveria um sangue ou um propiciatório que cobriria as nossas rebeliões. Então ele falou, eu não preciso do átrio, eu não preciso do lugar santo, eu só preciso do lugar da presença, porque na presença eu sei que as minhas iniquidades, pecados e transgressões são cobertos. Então, Davi tinha um entendimento do que era o sacrifício da cruz. Então, quando ele estava fazendo aquela comitiva para trazer a arca do Senhor, Deus precisou falar para Davi, Davi, ainda que você tenha um entendimento de quem eu sou, você construiu uma tenda só para a minha presença, não é dessa maneira que traz a minha presença. Ainda que eu permiti que você abolisse o lugar santo e o átrio daquilo que era o meu tabernáculo, eu sei que você está prefigurando já o sacrifício do meu Cristo perfeito,
como sumo sacerdote, na minha presença, o novo e vivo caminho aberto por ele, eu não posso permitir que você ensine meu povo a ser irreverente. Então, eu vou ter que executar a morte na irreverência, porque a irreverência começou no coração de Davi, não foi no coração de Uzá. Uzá manifestou o fato de segurar a arca, porque ele talvez estivesse extremamente familiarizado com a presença daquela arca na sua casa. A arca ficou na casa dele por muito tempo, então estou familiarizado com a presença, então posso fazer de qualquer maneira, porque o qualquer maneira já estava estabelecido naquela comitiva que Davi levantou. E Deus não podia permitir que aquilo continuasse. Então, shalom, shalom, irmã Thalita. Então, o que Deus estava falando ali? Eu preciso colocar um tropeço. Eu vou colocar o meu pé de tropeço. Vou enviar um anjo do tropeço aí para eles. E eu vou mostrar para ele que eu não estou me agradando. Já tem morte. Eu só vou materializar a morte. Já tem morte nisso aí tudo. Porque não foi executado a morte verdadeira. Eu quero sangue nessa caminhada. Eu preciso de sangue de substituição nessa caminhada, nessa comitiva. Eu preciso de alguém que faça esse caminho de volta à minha presença com sangue, e eles não entenderam isso. Porque sem derramar sangue, não há remissão de pecado, não há cobertura de pecado, não há mudança na vida de vocês. Então, Davi, você está esquecendo do sangue. Então, você precisa aprender sobre o meu sangue. E onde é que eu deposito a minha glória? Eu não deposito a minha glória em carros de boi. Eu deposito sobre os ombros daqueles que estão envolvidos comigo, que são os meus sacerdotes que eu levantei lá em Arão. Então, Davi, ele precisava ser ajustado na sua teologia. A teologia dele estava misturada, como a nossa teologia muitas e muitas vezes está misturada. Queremos trazer a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, sermos casa frutífera, casa abençoada, casa próspera, sem usar o sangue. Sem sangue não há vida. Sem o derramar do sangue do cordeiro, não há vida. Sem fazermos o sacrifício, que depois Davi, de 6 em 6 passos, fazia o seu sacrifício junto com os sacerdotes, os levitas, aqueles que foram comissionados por Deus para isso, sem um povo de adoração, sem um povo sacerdotal, sem os levitas paramentados das estolas sacerdotais ali, daquela veste de linho, não haveria presença, porque Deus tem o seu próprio protocolo, ele não é ritualista, mas ele cumpre as suas próprias ordenanças. E Davi não estava fazendo isso. E às vezes nós, como reis do nosso próprio coração, como apóstolos da própria mensagem de Deus na nossa vida, não estamos cumprindo aquilo que Deus está falando. Sem sangue não há retorno. Sem manifestar a morte não há retorno. Então Davi teve que se envolver com o protocolo de Deus. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, aí você vai ver Davi estudando a palavra. Aí você vai ver Davi vindo à presença de Deus, como farei voltar a arca da presença para mim? Ele estava falando dele mesmo. Ele não estava falando simplesmente de colocar a arca da aliança no meio do povo. Ele estava falando, eu sou o rei, então primeiro é para mim. Porque às vezes queremos trazer a arca da aliança para o povo e esquecemos que nós fazemos parte do povo, ainda que tenhamos, entre aspas, o cargo de reis, de sacerdotes, de profetas na presença de Deus. Somos os filhos de Deus. E precisamos que primeiro a arca da presença precisa vir para nós. E aí estabelecemos o protocolo de Deus e vamos até a presença e falamos, então tá bom, Senhor, como eu vou trazer a arca? E aí ele fala, tem sangue, tem o sangue do cordeiro, alguém derramou o sangue por você, meu filho derramou, você crê nisso? Então aí a arca da presença se manifesta com glória dentro de nós. E Davi teve que aprender isso. Ah, mas na casa de Obed-edom não teve o sangue, mas teve reverência pelaquela arca. Eles não sabiam tudo o que eles precisavam saber. Por isso que eu estou falando, quando a humanidade ainda é ignorante a respeito dos preceitos de Deus, o Senhor legitima aquilo. Já reparou quando um novo convertido ele está na presença de Deus, como é que Deus releva determinadas infantilidades? Mas Davi não, amados. Davi já era apóstolo, vamos colocar assim, já era rei na presença de Deus. Então, nós, como reis na presença de Deus, não estou falando do encargo apóstolo, amém? Ministerial apóstolo. Eu estou falando da patente que Deus nos dá diante de sermos filhos, profetas, sacerdotes e reis. Nós, como reis na presença de Deus, pelo tempo da nossa caminhada, adorador como Davi era, ele deveria já ter algumas coisas estabelecidas dentro do seu coração. Então, Deus, ele vai ver a idade espiritual que nós temos. Qual é? A palavra de Deus diz que nós devemos andar de modo digno dentro da revelação que nós já alcançamos. Ande de acordo com a revelação que você já tem. Então, Davi tinha a revelação já para saber como fazer aquilo, ou pelo menos já tinha a revelação que ele precisaria ser reverente e perguntar para o Senhor, como eu trago a tua presença para mim?
e não permitir que a morte se estabelecesse no meio da comitiva que ele estava organizando, por conta da sua falta de interesse por como trabalhar a presença de Deus para que voltasse para eles. Então, amados, o envolvimento, ele vai trazer livramento para nós. O envolvimento, ele vai trazer qual é o caminho, o caminhar de Deus para as nossas vidas, para trazermos a presença de Deus, a maneira de Deus para nós. Então, não se iluda mais. Nós podemos nos iludir, porque, infelizmente, dentro do nosso evangelho, tem tanta mistura, que nós podemos entrar e enveredar por caminhos tão terríveis de engano, como falamos ontem, numa das ministrações nossas, na manifestação ali do mapeamento, estávamos falando a respeito de determinadas coisas que o adversário traz para dentro do evangelho. Mezuzá, são cores, são pedras, um monte de coisa que o adversário traz. Não que as cores e as manifestações que o Senhor traz na centralidade de Cristo e a instrumentalidade de Cristo não sirva para nós, elas servem. Só que precisamos entender que o Cristo é o centro do evangelho. Se não houver o Jesus como centro do evangelho, se não houver o Cristo morto, não haverá evangelho. Podemos até falar Jesus, mas não há aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o Filho do Deus vivo que vem em carne. Então, nós precisamos desse princípio, desse fundamento. Cristo derramou seu sangue na cruz e precisamos entrar nesse lugar. Amém? Em nome de Jesus. Se nós analisarmos a atitude de Davi, parece uma atitude assim bem, para mim, bem irresponsável, ao deixar a arca na casa de Obed-edom. Porque ele tinha acabado de ver uma pessoa morrer e tentou ali segurar aquela arca, e de repente ele deixa aquela arca dentro de uma casa, na presença de uma família, e ele vai embora. Parece que ele estava assim, se livrando da morte. Eu não vou levar essa manifestação de morte para casa. E ele deixa aquilo na casa de Obed-edom e vai embora. Mas depois de 3 meses, ele escuta a notícia que a casa de Obed-edom estava sendo abençoada, estava avançando, porque a arca estava lá. Então ele faz um projeto, ele faz um plano, ele vai aprender como buscar essa arca, como trazer essa presença de volta. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, existiram muitos acontecimentos que nos marcaram com mortes, que nos marcaram realmente com coisas assim que nós nos envolvemos, nós tínhamos certeza que aquilo era para ser feito, nós estávamos ali colaborando com a obra, colaborando com a igreja, colaborando com o próprio Deus, e nós somos feridos, e com feridas de morte. Como usar? Talvez você hoje esteja exatamente nesse lugar. Pastor, eu me entreguei tanto para aquilo, eu tinha uma certeza tão absoluta que aquilo era, que eu estaria colaborando com Deus e com as coisas de Deus, e eu morri. E aí você preferiu deixar essa glória para trás e seguir a sua vida com Deus, mas meio afastado daquele tipo de manifestação, porque você ficou com medo daquilo. E você deixou isso em algum lugar. Só que esse lugar que você deixou isso, você tem ouvido notícias. Deus está se manifestando ali. Deus está se manifestando ali. Deus está se manifestando ali. E agora, qual é o conselho para nós hoje? Se prepare, aprenda, faça um projeto dentro da minha palavra e volte naquele ambiente e retome aquela glória. Aleluia. Ela não é para a tua morte. Ela foi para a morte porque você não soube como administrar aquilo. Sim. Mas ela não é morte, ela é vida. Sim. E agora, aquilo que você estava com medo, já tem te provado que manifesta a vida. Aquilo que Davi estava com medo, já provou para ele depois de 90 dias que manifestava a vida, que a glória de Deus estava ali. Então ele falou assim, bom, se tem vida nisso, se tem bênção nisso, eu quero. Mas como pegar isso? Porque eu já tentei pegar e morreu. Sim. E eu deixei para trás de medo dessa morte, dessa manifestação de juízo, mas agora eu tenho ouvido que o lugar que está lá, que eu achei até que pudesse trazer algum problema, talvez, esse lugar está prosperando. E eu quero isso. Então você quer aquela manifestação, você quer aquele tipo de visitação de Deus, mas você tem medo disso, porque você já morreu, você já sofreu com aquele tipo de manifestação. Então não é para deixar isso para trás mais. É para voltarmos, para pegarmos isso de volta, mas da maneira de Deus. Do jeito que Deus tem para a nossa vida. Porque a tua família agora, a tua casa, toda essa manifestação também está de olho nisso. Quando a arca foi para a casa da pastora Fátima, e Deus começou a operar,
eu falei, opa, agora está acontecendo alguma coisa. Isso me chamou a atenção. Eu estava lá no sofá assistindo The Blacklist, mas eu estava de olho na casa dela. Falei, esse Deus aí que faz a Glória a Deus. diferença. Porque até agora foi só conversa, não acontecia nada. Mas agora Deus está se manifestando. E conforme ela foi crescendo no Senhor e os dias foram passando, aquilo me chamava mais atenção. Então, qual foi a parte dela? Voltar a se relacionar com Deus, porque ela foi morta, ela foi ferida, ela foi atacada e tentando segurar. A minha esposa é um exemplo clássico disso daí. Nos ministérios, nos lugares, nas coisas que ela fez, várias vezes ela morreu. Porque ela tentou fazer algo que ela não foi compreendida, não foi entendida, ou fez sem entendimento, fez sem uma graça total para realizar aquilo, mas de alguma forma ela foi ferida, foi morta, foi machucada, foi exposta. Mas agora a arca estava na casa dela, não estava na minha. Eu tenho medo disso, deixa isso para lá. Se matar, que mate ela. Se der problema, que dê problema lá. Eu não quero isso daí. Sim. Deixa eu tocar minha vida aqui. Lógico que Davi não se perdeu como eu. Ele continuou buscando a Deus na presença de Deus. Eu me perdi, eu não buscava mais a Deus. Eu não me importava mais. Eu era um crente. Ah, o que que você era? Crente. Crente em que sentido? Eu não saía para a rua, eu não bebia, eu não fumava, eu não adulterava, não prostituía, entre aspas, né? Porque nos filmes, nas coisas, você adultera, você prostitui, você bebe, você fuma, você usa droga, porque você está exposto a um ambiente. Sim. Então, um pensamento, uma coisa que você vê e se agrada, qualquer coisa que você, se você se manifestar ali, você pode estar incorrendo num erro daquele. Sim. Mas, na prática, eu era um crente. Para quem olhava e não sabia da minha história, eu estava dentro da minha casa quieto. Crente. Beleza. Só que, na verdade, eu tinha medo da glória. Eu tinha medo dessa manifestação. Porque eu vi várias vezes ela morrer, eu também já tinha morrido, e, na verdade, eu não tinha visto resultado nenhum dessa arca. Eu não tinha visto resultado nenhum dessa presença. Eu não tinha visto acontecer nada. Então, a presença de Deus me repelia. Porque era sempre Sim. uma presença que iria trazer prejuízo. Era sempre uma presença que ia trazer morte. Era sempre uma presença que, se eu colocasse para funcionar, se eu tentasse segurar aquilo indo adiante, eu ia ser caçado. Então eu falei, deixa essa presença para lá. E quando ela falou assim, e quando ela ficou automaticamente na casa dela, dentro da mesma casa, mas a arca estava só na casa dela, eu deitei no sofá e falei, vamos ver morrer de novo. Você não pensa isso conscientemente. Sim. Mas era mais ou menos o que Davi pensou. O que será que vai acontecer? Quando relarem, quando forem limpar, quando for mudar, o que vai acontecer? Só que conforme as notícias da vida da pastora Fátima foram chegando, em algumas manifestações, aquilo foi me chamando a atenção. Sim. Então, qual é o nosso dever hoje? Como aqueles que estão se envolvendo com a arca, mas você sabe que pessoas ficaram para trás, porque tem medo dessa glória, se decepcionaram com essa glória, foram mortos por essa arca, não tiveram entendimento, marido, filhos, esposas, amigos, parentes, que foram ficando para trás. E agora essa arca na sua casa te faz responsável em fazer a glória de Deus manifestar para chamar a atenção dessas pessoas que têm medo da glória. Sim. Agora ficou sobre os teus ombros, como estava nos ombros da pastora Fátima, fazer com que a arca funcionasse a favor dela para chamar a minha atenção. E aí aquilo começou a me despertar. Então hoje, você fala assim, pastor, hoje eu lido muito bem com a glória. Eu não tenho medo mais. Eu creio que eu estou com a arca, eu creio que eu estou me relacionando. Excelente. Continue fazendo isso, porque isso vai começar a chamar a atenção. Porque as pessoas vão ficar te olhando, bem como Paulo lá na ilha de Malta. Daqui a pouco morre. Sim. Daqui a pouco a Fátima morre de novo com essa glória aí, quer ver? É. Ela, a arca vai tombar, ela vai pôr a mão, ela cai, igual já caiu as outras vezes. É. Mas vendo que 90 dias se passaram e não morria, opa, alguma coisa boa tá aí. Lá na ilha de Malta, vendo que Paulo não inchava e nem caía morto, o tiveram como um Deus. É. E aí as portas se abriram para ele.
Aí ele começou a manifestar todo o ministério dele livremente, porque ali Deus testifica de quem Paulo era. Ali Deus assina embaixo, assim, cara, ele é meu filho, ele é meu servo, eu sou responsável por ele, eu tenho um destino profético para ele, eu estou levando ele em algum lugar. Vocês acham que a morte está perseguindo? Vocês acham que a justiça, a minha justiça está se levantando para matar? A minha justiça está se levantando para dar vida. E ele vai ter avanço. Então, Paulo ali fluiu tranquilamente, com autoridade, com poder, com curas, com milagres, saiu dali abastado. E foi o que aconteceu na vida da pastora. E o que tem que acontecer na nossa vida. Se você está num momento onde as pessoas estão de olho, falou, daqui a pouco morre. É agora, é a hora que você tem que trazer a glória com mais potência. Aleluia. É agora que você tem que fazer as notícias chegarem para as pessoas. Ó, aconteceu tal coisa, aconteceu tal coisa. Uma cura, um livramento, um avanço financeiro, uma restauração, uma mudança de comportamento. E o marido vai falar, mas não morre. Agora não mata mais. Não morre. Estou esperando aqui. Daqui a pouco ela vai vir e falar assim, morri de novo. Esperou deitado. É. Aí o maridão tá lá esperando. Daqui a pouco ela vem falar, morri de novo, não deu nada certo, amor. Ele tá louco para ouvir isso, mas a notícia que tá chegando, meu coração tá mudando, minha vida tá mudando. Tô crendo mais, tô avançando, tô diferente. E ele começa a ver isso. E essa glória tem um poder de atração. E Aleluia. Davi falou, eu quero isso daí. Como que eu pego? Aí o teu marido vai falar assim, eu quero isso daí, mas como que eu pego? Porque se eu for de qualquer jeito, eu vou ter problema. É. Aí é a hora de Deus trabalhar na vida do teu marido, da tua esposa, da tua casa, do teu filho. Então fica firme, continua se relacionando com a glória. Ah, mas não está acontecendo nada. Calma. Obed-edom, 90 dias. Na sua vida pode ser 1 ano, na vida da pastora, quase 4 anos. Só na última etapa, né? Eu falo da vida do apóstolo para cá. 3 anos e pouco. Ela ficou se relacionando com a glória de novo, corajosamente. Porque ela também tinha medo. Ela também tinha medo da arca. Porque a arca tinha ferido ela bastante. Mas ela precisou ousar em continuar a se relacionar com a arca. Aleluia. E o apóstolo foi ensinando ela, é assim que leva, é dessa forma que conduz, é assim que você faz. Ela foi indo, chorando, às vezes com medo, às vezes com mais ânimo, mas continuou. Até chegar o dia daquilo me chamar a atenção. Na minha casa, 3 anos e pouco. Na tua casa, pode ser mais, pode ser menos. Mas o fato é que você não pode mais ter medo da glória. Aleluia. O fato é que você não pode mais ter medo da presença. O fato é que a arca para você agora não é uma questão de ser familiarizado com ela, mas é ter intimidade com ela, saber como ela funciona, saber como você manuseia, saber como você pode tocar, saber como você pode realmente usufruir daquela presença. Porque aqueles que tinham uma convivência com ela ali no caso de usar na casa dele, tornaram a glória como algo comum. Então eu pego como pegar uma caixa de laranja e ponho de volta no carro do boi, eu morro. Agora, quem tem intimidade com a presença, ele sabe como conduzir aquilo. Aí não traz morte, aí traz vida. Então não é uma questão de familiarizar-se com a presença, mas é ter intimidade com a presença, envolvimento com a presença. É isso que vai fazer nós avançarmos. E é isso que vai trazer de volta aquilo que nós precisamos. E as pessoas vão olhar e falar assim, já faz 90 dias, não morreu ninguém lá. Pessoa Davi esperando 1 dia, 2, 3, 4. Daqui a pouco chega, morreu um filho, morreu um, morreu outro. E passa 1, 2, 3, 10, 20, 30. E daqui a pouco começa a chegar as notícias. Ó, a casa de Obed-edom tá indo para frente depois da arca, hein? Uma mudança, um negócio diferente, tá mais alegre, tá mais próspero, tá mais organizado, os filhos mais limpos, a esposa mais tranquila. Deu uma reviravolta lá. E Davi queria aquilo, tanto é que ele foi buscar a primeira vez. Ele sabia que tinha algo ali, mas ele não sabia como levar aquilo de volta. Sim. Então ele assusta, porque para ele, se alguém que tinha ficado por tanto tempo com a arca em casa, tinha essa familiaridade, morreu,
Então, nós estamos perdidos. Porque ele precisou entender que ele precisava ultrapassar esse ambiente e entrar num ambiente de envolvimento e de uma excelência para lidar com aquela glória, com aquela presença. Porque o que, que Deus está pedindo ali? Viu? Vocês estão me conduzindo. Vocês querem me levar de volta para lá. Só que eu não sou uma caixa de laranja. Eu não sou um boi. Eu não sou um pedaço de alguma coisa. Então, toquem em mim da forma correta. Então, em nome de Jesus, que essa porção de hoje, esses 2,2 litros de hoje, desse Homer, para a minha vida, para a tua vida, seja algo realmente, seja uma porção que nós continuemos a aprender a conviver com a glória a ponto de chamar a atenção daqueles que estão com medo dela. Nós, agora, aprendermos a ter intimidade e envolvimento com a presença, e isso fazer com que as pessoas comecem a olhar e falar, opa, tá dando certo, eu preciso disso. E vão começar a bater a tua porta. Vão começar a te procurar. Falar, viu, na verdade eu estava esperando você morrer, mas você viveu, e agora? Paulo, eu estava esperando você morrer, inchar e morrer, porque essa víbora, ela tem uma marca. Não teve ninguém que escapou disso. Então, quando você se envolve com a presença, as pessoas que estão ao teu redor, elas estão te olhando, falam assim, tá nesse ponto, tem uma marca, morre. Quem passa por isso daí morre. E você vive, você chama atenção. Então, por isso que Paulo conseguiu crédito demais. Por isso que Obed-edom, naquela manifestação daquele envolvimento e daquele tipo de coisa que ele teve com a arca, chamou atenção. Porque esperavam morrer, esperava ter problema, esperava ter prejuízo, esperava dar alguma coisa errada. E como foi dando certo, então as pessoas quiseram, e Davi, como responsável, eu preciso trazer isso para cá. Então, em nome de Jesus, fica firme, continua nesse ponto. Se você está com medo de voltar, volta, vai se relacionar até as coisas serem colocadas no lugar. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amados, então, vamos orar, amados, para que, aqui eu coloquei, a familiaridade, isso é muito forte para mim hoje. Familiaridade não é intimidade. A familiaridade nos leva para o profano, para o comum, para aquilo que nós estamos achando que tá tudo bem, é como o pastor Alexandre falou, é uma caixa de laranja, não é? Mas a intimidade vai nos mostrar verdadeiramente como que funciona, que é santo, que é preciso ter reverência, amém? Então vamos orar ao Senhor e falar, Senhor, eu quero me envolver contigo a ponto de eu saber como o Senhor funciona, como o Senhor é verdadeiramente. Eu não quero mais te tratar como alguém comum. Eu tenho familiaridade. Eu sei quem é Jesus. Ele é carne para me salvar. Uma coisa de desprezo, às vezes, até no nosso coração. Ele não faz nada que eu preciso, só tem morte ao meu redor. Então, o nosso coração, às vezes, está familiarizado, está religioso, está cheio de uma manifestação de desprezo, cheio de profanidade, cheio de desonra. Às vezes, há um coração de desonra em relação ao nosso Deus. Deus hoje está falando, você quer que eu volte? Então tenha um coração de intimidade comigo, porque isso verdadeiramente vai te levar à reverência, à honra, vai te tirar dessa falsa visão que você tem de mim. Então vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos nos arrepender pelo tempo, ó Rei da Glória, onde estamos nessa eira de Nacon, onde estamos nesse lugar, ó Rei da Glória, onde há tantos senhorios, onde há tantas vozes, onde há uma comitiva, papai, para trazer a tua presença novamente, mas não há reverência, não há um ambiente de vida, não há uma manifestação dentro daquilo que tu queres, Senhor, que façamos. E tu hoje está nos esclarecendo que às vezes estamos familiarizados, estamos acostumados com o teu mover, com o teu agir, com aquilo que a tua palavra diz. É verdade, Deus cura. É verdade, Deus prospera, mas não há nenhuma manifestação de como tu funcionas. Às vezes falando, eu quero a presença de Deus, mas não há nenhuma manifestação de interesse real de como trazer a tua presença, cheios de temor, cheios de reverência, cheios de honra no nosso coração. Ele é Deus, ele não é uma coisa qualquer, ele é Deus, ele é Senhor. Papai, em nome de Jesus, tira de nós esse evangelho manco de que Deus tem sempre que nos salvar e nunca ser Senhor de nossas vidas. Ele vai me salvar dessa situação.
Ele vai me salvar dessa situação. Mas nunca entendemos a tua maneira de dominar, de nos sujeitarmos a ti, de andarmos, ó Rei da Glória, verdadeiramente com reverência diante daquele que é Senhor. Não com medo, como já foi pregado aqui, mas com temor reverente, porque o medo vai nos afastar de ti, a familiaridade vai trazer um conceito errado de ti. Então, papai, toca hoje o nosso coração, que essa palavra seja profunda dentro dos corações que a ouvirem, papai, e traga mudança, Senhor, de andarmos num lugar, num ambiente. Pai querido, aqui há duas circunstâncias: há um ambiente de irreverência, depois da a execução da irreverência, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que saiamos tanto do ambiente de irreverência, que às vezes já está no nosso coração, por conta da familiaridade, da ignorância espiritual, de não ter um conhecimento, estarmos perecendo porque nos falta entendimento, conhecimento, Pai. E também, Senhor, tira de nós essa manifestação de morte, tira o juízo da morte, que às vezes entrou já no nosso coração, e fomos feridos em como manifestar a tua presença. E traz para nós esse tempo, ó Rei da Glória, onde vamos gastar tempo contigo. Enquanto Obed-Edom estava ali sendo tratado na humanidade, Davi também foi ser tratado na humanidade dele lá, Senhor, ao aprender como trazer a arca. Davi, em 3 meses, ele pôde armar toda uma movimentação santa para trazer a tua presença. Enquanto estava trazendo uma manifestação em Obed, havia outra manifestação em Davi. Ah, papai, em nome de Jesus, que possamos, e quando a palavra do testemunho vier, olha, está funcionando em tal lugar, a vida em tal lugar, nós já estejamos prontos para falar. Então, agora eu tenho como trazer a arca, porque eu entendi que eu vou andar em temor, eu vou andar em honra, eu vou andar de acordo com aquilo que Deus fala, que eu posso trazer a presença dele para mim. Em nome de Jesus, ó Pai, opera prodígios, maravilhas e sinais hoje em famílias inteiras, Pai. Em nome de Jesus, em casas inteiras. Nós estamos reivindicando para Ti. A casa de Obed-Edom foi abençoada, Pai. Não apenas Obed-Edom, mas a casa dele foi abençoada. Então, nós estamos clamando que a casa dos nossos irmãos, a nossa casa seja abençoada. E o adversário seja totalmente vencido, o adversário do comum, da irreverência, da familiaridade, da desonra, do medo, Senhor, da machucadura, da ferida. Quando nós nos envolvemos contigo sem entendimento, com zelo tantas vezes, mas sem entendimento, com motivações boas, mas sem nenhuma reverência e entendimento. Livra-nos desses lugares e traz a arca da presença, porque estudaremos como tu gostas que faça. Nos envolveremos contigo e depois poderemos trazer essa arca ao nosso coração, ao nosso espírito, de maneira, Pai querido, que haja produtividade tua dentro de nós. Nós abençoamos cada lar aqui representado hoje, Pai. E Davi depois, Senhor, pode trazer aquilo ao centro daquela nação, a Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Davi, papai. E toda uma nação foi impactada por o tipo de culto que Davi prestava diante de ti. Ele colocou a manifestação do 24/7, Pai, em todo o tempo. Havia adoração diante de ti. Ele formou porteiros, ele formou adoradores, ele formou toda uma comitiva que tinha uma raça de verdade. Tira de nós o culto falso, o culto misto, o culto sem entendimento do que teu sangue fez, papai. Porque tu disseste depois lá nos profetas, tu disseste, olha, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Naqueles dias, naquele tempo, é o tempo de ser levantado o tabernáculo caído de Davi. Só que Davi, Senhor, ele aprendeu a trazer para si a tua presença, então nos ensina hoje, em nome de Jesus. Porque o Senhor é Deus, recebe a nossa adoração, recebe a nossa reverência diante de ti. E trata as nossas vidas, ó Rei da Glória, para que saibamos trazer a tua presença e conservá-la num lugar de destaque dentro do nosso coração. E tudo que é contrário a isso caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Em nome de Jesus, essa aí é a minha parte. Não sei como você vai encerrar. Eu creio que esse exemplo aí, essa passagem, ela vai ser assim, ela é uma ilustração muito precisa para a gente entender e explicar a respeito de medo e de temor. Então, Davi, por medo, ele deixa a arca para trás, mas por temor, ele vai buscá-la. Então, o medo, ele vai sempre querer se livrar das coisas. Então, mesmo sendo a glória, mesmo sendo a presença, ele teve medo, porque gerou morte, ele deixou para trás. Mas quando ele foi lá, depois ele começou a pensar, no temor, ele foi se informar como fazia, mas ele busca a presença.
Então, o temor, ele vai sempre nos aproximar de Deus. O medo vai sempre nos afastar. Sim. Então, que fique aí essa ilustração, essa passagem bíblica, porque às vezes as pessoas querem saber, né, a respeito disso, e você vai poder, então, explicar com bastante clareza a diferença aí de medo e de temor. Amém? Amém. Eu creio que para hoje é isso, então. Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, para sexta-feira, já vou adiantar um pouquinho aqui o aviso. Para sexta, a gente tem entrada às 7h15, porque depois a gente vai às 8h30 lá para o canal do Apóstolo. E para sexta que vem, nós vamos entrar às 7h15, depois nós vamos 8h30 para o canal do Apóstolo, e depois nós vamos voltar às 9h30 no nosso canal com o Apóstolo, que ele vai trazer alguns alinhamentos aí a respeito das nossas vidas para com os irmãos. Amém? Então, assim, nós precisamos esclarecer algumas coisas, e ele vai, então, às 9h30, ele estará com a gente aqui no canal, aqui no Ministério. Então, já se programa aí, 7h15, depois 8h30, quem puder assistir lá no canal do Apóstolo, e depois 9h30, aqui de volta, o Apóstolo vai estar com a gente aqui para trazer alguns esclarecimentos e algumas direções para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, ore por isso, apresente isso ao Senhor. É um assunto assim bem delicado, é um assunto bem sério, mas que nós precisamos tratar. Chegou o momento, chegou a hora. Então, assim, eu gostaria aí de pedir para quem está caminhando com a gente, quem está envolvido, quem está ouvindo, apresente essa conversa, apresente isso que vai ser feito na sexta-feira, às 9h30, 24, dia 24. dia 24 agora. Ore ao Senhor, apresente, para que seja bênção, para que não seja uma, uma coisa que traga problema, mas que traga realmente solução, que seja uma coisa bem em paz, bem tranquila, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, 7h30, para a glória de Deus. Shalom, shalom. Amém. 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 Glória a Deus. Nossos ouvidos não estão mimados. Glória a Deus.